Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Podcast sobre yoga. Olá, gente. Namastê. Sou o professor, instrutor de yoga Daniel Braga Lima. Esse é o segundo episódio do podcast sobre yoga, o exercício de Jnana Yoga, nossos estudos teóricos da filosofia que praticamos. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre os darshanas da cultura hindu. Com o desenvolvimento do hinduísmo, a formação de várias escolas filosóficas nos primeiros séculos depois de Cristo foram surgindo e então foram sendo reconhecidos e aceitos oficialmente dentro desta cultura alguns sistemas de pensamentos que nós chamamos pelo termo darshana. Darshana significa ponto de vista. Podemos traduzir como filosofia ou mesmo como sistema de pensamento. Os darshanas procuram trazer reflexões, pensamentos sobre questões ontológicas, epistemológicas e cosmológicas, ou seja, nos trazem estudos sobre questões do ser, sobre a essência da nossa própria realidade. Também estudos sobre questões do saber, do próprio conhecimento, discutir sobre a teoria do conhecimento. E os estudos sobre a origem do universo, entender de onde vem, o porquê e para onde vai todas as coisas. Na tradição indiana, os darshanas passaram a ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo chamado Astika, cujo o significado é verdadeiro. Neste estão os darshanas Vaidika. Essa palavra Vaidika significa védico. É quando o darshana está alinhado com os textos védicos. Nesse caso, falamos que esses sistemas de pensamento são ortodoxos. Uma coisa que eu esqueci de comentar no programa passado é que para a cultura hindu, os textos védicos são considerados como textos revelados por um plano espiritual. Mas seguindo, o segundo grupo de darshanas é chamado de Nastika, cujo o significado é não verdadeiro. Neste segundo grupo estão os darshanas Avaidika. Avaidika significa não védicos. Neste grupo são sistemas de pensamentos heterodoxos. Estes sistemas valorizam os Vedas, mas não reconhecem como sendo uma realidade última, algo que não deve ser questionado. Claro que para refletir de fato sobre todas estas questões de maneira mais ampla, é fundamental que não façamos essa divisão, contextualizando como tudo que pertence ao segmento heterodoxo como sendo falso, indigno de consideração. Esta classificação de um grupo Astika, verdadeiro, e outro grupo Nastika, não verdadeiro, parte do ponto de vista de quem de fato participa dos segmentos ortodoxos do pensamento indiano. Portanto, para quem é da ortodoxia, aquele que não é ortodoxo é visto como algo não verdadeiro. Um exemplo de sistema de pensamento heterodoxo é o budismo. Na filosofia budista, os Vedas são considerados escrituras sagradas, importantes, mas não isentas de questionamentos. Com o desenrolar do tempo, foram sendo aceitos e reconhecidos oficialmente dentro da tradição hindu 6 darshanas ortodoxos, sistemas de pensamentos que baseiam suas verdades nos conteúdos védicos. O primeiro é chamado de Vaisheshika. O segundo é conhecido como Nyaya,
Existe um terceiro que chamamos de Purva Mimamsa. O quarto, um dos mais conhecidos, é chamado Vedanta. O quinto, também bastante conhecido, é o Sankhya. E por fim, através do erudito filósofo Patanjali, a partir do século II, III aproximadamente depois de Cristo, o yoga fica sendo o sexto darshana, se tornando parte da sociedade indiana. E naquele tempo histórico, Patanjali nos traz um yoga ortodoxo, alinhado com o sistema védico. Este yoga codificado por Patanjali influenciou e influencia todas as tradições de yoga a partir deste período até hoje. Falaremos um pouco mais sobre esse sistema em alguns dos próximos estudos. O autoconhecimento me permite descobrir em mim qualidades, capacidades, bem como pontos que eu acho que devem ser melhorados. E eu considero isso princípios fundamentais na busca pela paz e pela felicidade. Bem-estar, paz e felicidade. Para quem busca o autoconhecimento, com certeza vai ter o bem-estar, que é a sensação, de tranquilidade, conforto e a paz, Tendo paz interior é tudo. Paz consigo mesmo, paz com a natureza, paz com o mundo, paz com seus amigos, paz com todos. E com certeza o bem-estar e a paz com certeza vai trazer a felicidade também, E para quem pratica o yoga, ajuda muito nessa questão. Olá, meu nome é Luísa Salé, eu sou terapeuta homeopata e eu não conheço ninguém que esteja feliz com a sua vida, que esteja se sentindo realizado, que não busque pelo autoconhecimento. Essa busca nem sempre é fácil, porque nós precisamos ser humildes para olhar para as nossas sombras, para olhar para os nossos defeitos e também para fazer os ajustes necessários na nossa vida para que a gente chegue à nossa essência. Mas, com certeza, depois dessa busca, a paz e a felicidade são garantidas. Neste período próximo ao advento de Jesus, o Cristo, começam a surgir os darshanas da cultura hindu. Para organizar uma estrutura de ideias, os grupos filosóficos recebiam uma influência muito grande das Upanishads, as escrituras surgidas no século VIII a V a.C. Estes textos tinham uma preocupação com algo fundamental sobre a nossa existência neste mundo. Esse algo fundamental é a consciência. Nestes textos já começa-se a utilizar uma palavra em sânscrito chamada Atman, como uma espécie de sinônimo daquilo que é nossa essência. A palavra Atman significa si. O yoga e as correntes filosóficas surgidas no contexto da cultura hindu são teorias sobre o si, no sentido de nossa consciência. A pergunta que se faz é a seguinte: como que perante ao longo de todas as mudanças, modificações e varianças sofridas em todas as fases da minha vida, existe um eu que percebe todas essas alterações e é capaz de falar de si mesmo com uma memória em primeira pessoa? Por exemplo, eu me lembrar de uma situação de quando eu tinha meses ou 1 ano de idade e consigo narrar esse cenário falando em primeira pessoa. Eu sou isso, eu fiz aquilo, etc. Na essência dessas escrituras, esse si é aquela parte da nossa consciência que nunca se modifica e que permite que todas as coisas se transformem em nós. Porque se tudo em nós se modificasse, não seríamos capazes de ter uma memória do tempo anterior. Se não há ninguém dentro de mim que está além de todas as variações que eu sofro ao longo da minha vida, como é que eu sou capaz de sofrer as variações e continuar dizendo eu, remetendo às experiências vividas há anos atrás?
Esse é o Si que os indianos começam a descrever nos textos chamados Upanishads. Quando vivenciamos um cotidiano ligado apenas aos nossos aspectos de sobrevivência, não conseguimos perceber, sentir esse lado que é eterno, que é imutável do nosso ser. Vivemos identificados com uma perspectiva muito limitada da nossa identidade, sentindo, querendo sempre condições muito pequenas e banais. Se eu me identifico apenas com um aspecto mais trivial do meu ser, eu busco objetivos muito limitados e, conectado unicamente com esses aspectos pobres, sempre vou sentir insatisfação. Os sábios antigos diziam que nós temos que lutar pelo que é eterno, pois quem desconhece o próprio ser perde a própria consciência. Vive num mundo interior de trevas e isso, sendo um grande sofrimento, sair desta condição só cabe a você. Ninguém pode te tirar disso se você não desejar. Podcast sobre yoga. Om Namaschandikaya. Om Namaschandikaya. Om Namaschandikaya. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shivadratri Swaha Svadha Namostute Jayatvam Devi Chamande Jaya Bhutardiharini Jaya Sarvagate Devi Kalaratri Namostute Madhukai Tabam Vidravi Vedatri Varade Namaha Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Mahishasura Nirnashi Bhaktanam Sukade Namaha Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Shambhasyaiva Shambhasya Dhumrakshasya Chamadini Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Natebhyaha Sarvadha Bhaktya Chandike Duritapahe Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Dehi Sobhagyam Arogyam Dehi Me Paramasukam Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Videhi Devi Kalyanam Videhi Paramam Shriyam Rupam Dehi
Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Himachala Sudana Samstute Parameshwari Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Indrani Pati Sabhavam Pujite Parameshwari Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Devi Prachanda Doradanda Daitya Darpa Vinashini Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Patni Manorama Dehi Manovratanu Sarani Taranim Durga Samsara Sagarasya Kalobha Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Dehi Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho
Yashodehi Dvishojehi Rupam De Jayam De Yashodehi Dvishojehi. Aproximadamente no século II a.C., surgem alguns textos jurídicos de influência brahmani que demonstram a cultura hindu como sendo totalmente a favor da hierarquia de castas e de gêneros. Algumas tradições filosóficas heterodoxas vão ser extremamente rebeldes com relação ao brahmanismo. Elas dizem que você não é delimitado pela sua tradição cultural, gênero ou hierarquia de casta. Você é Atman. Todo mundo é Atman. Ninguém é diferente disso. Algumas não vão ser tão rebeldes, elas apenas vão ignorar isso e vão ensinar a corrente de pensamento delas. A partir do primeiro milênio depois de Cristo, algumas escolas costumam sistematizar textos de yoga, sendo influenciadas pelas Upanishads, que é um gênero compondo vários textos conversando a respeito da ideia de Atman. O yoga é apenas uma destas escolas filosóficas que vão surgindo neste primeiro milênio. Cada tradição vai definindo o Atman de uma maneira, cada uma vai entender Atman de uma forma, qual é a relação dele com o mundo, com o universo. Então, dentro do primeiro milênio, vai se abrir uma bibliografia fascinante dentro da literatura sânscrita, vários pensadores procurando compreender todas essas ideias. Identificar-se com sua realidade mais profunda é o objetivo dessas tradições filosóficas indianas. Se eu não sinto de fato que eu sou eterno e imutável, então o objetivo do Darshana não foi realizado. O propósito destes sistemas de pensamentos não é só entender as ideias, escrever e explicar isso, mas sim se identificar e constatar de uma forma que te traga uma experiência existencial muito profunda, transformadora e que te leve de vez à sensação ilimitada do seu ser. E se essa é a finalidade, um intuito de transformação profunda do ser, da própria concepção que você tem com você mesma, com você mesmo, haverá também um universo técnico muito grande a ser explorado. Alguns darshanas vão trazer técnicas corporais, outros técnicas interiores, outros vão fazer técnicas ritualísticas, outros vão se fixar mais no conceito, outros vão se fixar mais na devoção e assim por diante. Com base nisso, começam a surgir diversas metodologias, e o hinduísmo se beneficia muito com o diálogo entre os filósofos. Então, a partir deste entendimento, podemos identificar a diferença entre filosofia e religião dentro da cultura hindu. Essa visão social que estamos falando é importante ser entendida por nós praticantes de yoga para lidarmos de maneira clara com aquela pergunta que sempre nos é feita: yoga é religião? Yoga trabalha com uma noção de ser que é eterna, trabalha com muitos deuses, trabalha com certos aspectos éticos que lembram aspectos éticos das tradições religiosas. Muitos de nós gostam de escutar e utilizar mantras, utilizar para meditar mantras que são devocionais. Só que mesmo assim, yoga não é religião. Mas é difícil explicar que não é religião. A gente pergunta, mas por que tem tudo isso então? Como é que se justifica um universo tão grande de elementos que são tão característicos das religiões num lugar que a gente não chama de religião, mas chama de filosofia? Se a busca pelo autoconhecimento pode me ajudar
alcançar a paz, o bem-estar, a felicidade. Para mim, não só pode me ajudar, como tem me ajudado. Nos últimos 5 anos, pelo menos, isso tem me ajudado demais. É o que tem me mostrado coisas que eu não percebia, é o que tem me mostrado que realmente é importante para mim, é o que tem me mostrado que realmente importa para mim, realmente tem me mostrado que eu preciso para estar bem, para estar em paz, para ser feliz. Então sim, com certeza. Acredito sim, piamente, que a busca pelo autoconhecimento nos ajuda a ter mais paz interior, mais serenidade na vida diante das situações difíceis e mais felicidade interna, que extrapola para a felicidade externa também. Uma felicidade plena, serena, calma e que nos dá tranquilidade para enfrentar os desafios. Sim. Quanto mais eu me conheço e reconheço, eu consigo valorizar e identificar sentimentos como paz, felicidade e o bem-estar que sinto com o meu corpo, com minha mente, com o meu espírito. Nós não temos em sânscrito uma palavra para religião como temos em português, que fala de religião no sentido geral. A palavra utilizada para religião dentro da cultura hindu é dharma. Dharma ensina como as pessoas devem se comportar. É um parâmetro de como a pessoa deve se comportar desde o universo social, como devemos agir com o nosso próximo, até os rituais que eu vou fazer. Nesse caso, então, eu me comporto para ser uma pessoa virtuosa, por agir harmoniosamente com o universo. Ou pode-se pensar diferente, onde há uma harmonia que é a maior virtude do universo, e essa perfeição está refletida na lei na qual estamos inseridos, nos ajudando a tornarmos-nos pessoas virtuosas. Isso é Dharma, um conceito religioso da época. A questão é que virtude para os antigos indianos certamente não é virtude para nós pós-modernos. Naquela época, as leis brahmanes, ditas como espirituais, religiosas, colocavam claramente o homem como tendo um valor superior à mulher em todos os sentidos. E também, através das castas, proclamavam a existência de pessoas consideradas sem dignidade, às quais cabiam a elas todos os trabalhos considerados tabus, indignos, pesados. Um grupo social colocado dentro de uma condição que é quase fora da sociedade, que só não foi considerado fora porque precisavam do trabalho deles. Eram considerados como sendo muito impuros. Quando passamos por esse estudo de maneira leve, nós não estamos sendo leve, mas sim levianos. Porque este saber, desta forma leviana, além de sustentar uma vida limitadora, uma vida limitada, como são estes casos de gêneros e castas, pode perpetuar também uma violência terrível para a sociedade da época e ainda atual na Índia e no mundo. As filosofias indianas que foram surgindo, os darshanas, se colocavam como uma espécie de força contrária ao pensamento religioso que vai fazer isso com as pessoas. Que era o que acontecia até antes destas correntes de pensamento surgirem. Foi preciso que surgissem movimentos culturais mais abrangentes, que dessem mais abertura a esse sistema hierárquico, para que surgissem práticas pelas quais nós pudéssemos nos encaixar hoje. Quando pegamos um texto básico de um darshana, vemos que há pouquíssima preocupação com castas e hierarquias. O texto está preocupado com Atman. O texto não está preocupado com como você vai agir em sociedade, se você vai ser um bom marido ou uma boa esposa. A palavra darshana, ela tem origem da raiz drash. Drash significa ver. Entendemos ver como saber, perceber, conhecer. Portanto, quando falamos de darshanas, nós estamos falando de conhecimento, teoria do conhecimento. No sentido de que são formas de perceber como nós conhecemos a nós mesmas, a nós mesmos, como nós conhecemos o mundo e quais são as limitações dessas formas de conhecer.
Primeiramente, o Darshana discute isso. Se você no momento é capaz de se conhecer, se tem instrumentos para isso. Os instrumentos que você vem utilizando para conhecer o mundo vão servir daqui para frente para conhecer a si mesmo, Serão os mesmos instrumentos? Darshana é uma teoria do conhecimento no sentido de uma epistemologia. É uma ciência de uma ciência. Uma ciência que discute o próprio saber. Um conhecimento que produz um conhecimento sobre a minha forma de conhecer. É um conhecimento que me permite saber como eu me movo neste mundo. Segundo esses pensadores indianos antigos, entende-se que somos capazes de ter o conhecimento das coisas por 3 formas principais. A primeira delas é a visão direta, a percepção direta, algo que eu testemunho diretamente. Pode ser com a visão, pode ser com o tato ou com qualquer outro sentido. Por exemplo, eu fui em um determinado local e vi que está tendo aula de yoga. Eu vi, ninguém vai tirar esse conhecimento de mim. A segunda referência é o uso da lógica, o uso da generalização. Eu sou capaz de generalizar, eu sou capaz de especificar, ou seja, ao ver uma escola de yoga com a porta aberta, podemos dizer que estamos no dia certo, podemos deduzir que a escola está em funcionamento naquele momento. Por conta de uma porta, eu sabia de algo. Nesse exemplo eu poderia ter me enganado, mas sem problema nenhum. É um exemplo apenas para compreender essa nossa capacidade de generalização como sendo uma das formas de conhecimento, segundo os pensadores indianos antigos. E a terceira forma do saber é a forma que diz respeito a um transmissor fidedigno deste pensamento, ou seja, alguém que sabe e te fala, alguém que é confiável, que você bota fé nele. Temos essas 3 formas básicas de obter o conhecimento do mundo, segundo os pensadores antigos indianos. Diante disso, podemos fazer uma pergunta. E para conhecer a si mesmo, essas 3 formas valem? Servem para saber quem eu sou? Os darshanas vão variar quanto às respostas. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que até certo ponto. Bom, como eu disse anteriormente, diante de todo esse desenvolvimento filosófico dentro da cultura hindu, surge uma lista consagrada famosa que contém 6 darshanas ortodoxos oficiais reconhecidos e aceitos dentro da cultura indiana. São 6 pontos de vista pelo qual podemos compreender e praticar o hinduísmo. Estes 6 darshanas foram divididos em 3 duplas de sistemas que consideramos irmãs, onde o primeiro, que é o Vaisheshika, está ligado ao segundo, que é o Nyaya. O terceiro, chamado Vedanta, está intimamente ligado com o quarto darshana, chamado Purvamimamsa. E por fim, a nossa filosofia, o nosso darshana Yoga, ele está fundamentado sobre o conhecimento trazido pelo darshana Sankhya. Até existem outras listas também, como, por exemplo, um que coloca o Darshana da gramática Panini, entendendo que as reflexões sobre a gramática são importantes para compreender a realidade. Mas o que ficou mais conhecido dentro de Jnana Yoga foi esta lista dos 6 Darshanas oficiais, sendo que alguns deles vou procurar montar um estudo exclusivo para aprofundarmos um pouco mais em seus conteúdos. Isso por conta da influência que exercem nas tradições mais contemporâneas do yoga como praticamos hoje em dia. Esses sistemas de pensamentos oficiais são chamados de irmãos porque partem de um mesmo ponto de vista. Mas para entender isso, primeiramente é necessário explicar, dentro de suas respectivas perspectivas, o que é a realidade, para que a partir desta compreensão, a compreensão desta realidade, possamos buscar então o entendimento e esta realização mais profunda. Vamos lá. Os darshanas Vaisheshika e Nyaya partem da perspectiva de uma reflexão filosófica semelhante àquela que acontece em nosso meio acadêmico ocidental, onde procura-se pensar sobre a realidade, a existência de questões ontológicas, que é a natureza do ser, cosmológicas, natureza do universo, e epistemológicas, a natureza do próprio conhecimento.
onde Vaisheshika é um sistema atomista. Ele defende que tudo é formado por elementos e que esses elementos são formados por unidades. Entende-se em Vaisheshika que o modo como todas essas unidades se relacionam é o que vai constituir tudo que existe. Já o Nyaya é um sistema que valoriza muito a lógica, defende que nós vamos chegar mais perto de uma concepção de realidade se trabalharmos com o raciocínio lógico. Falando dos sistemas Purvamimamsa e Vedanta, Mimamsa trabalha bastante com o que chamamos de hermenêutica, que é a interpretação da literatura, no caso a literatura védica, né? E também da literatura upanishádica. O Vedanta parte com grande ênfase a partir das Upanishads, propondo a compreensão de uma realidade última como sendo a realidade única. Então, tanto Mimamsa como Vedanta também valorizam a perspectiva que só vou conhecer a realidade quando eu estiver num estado de consciência que não correspondem aos estados ordinários, comuns, banais, corriqueiros da mente. Portanto, fora dessa condição ordinária, podemos compreender, conceber o que de fato é real. Como estes dois darshanas partem desta mesma perspectiva, são considerados sistemas irmãos. Vedanta é um sistema de pensamento que embasa muitas das metodologias, muitas das escolas de yoga a partir do período que equivale a meados da Idade Média Ocidental. A partir deste momento, Vedanta se torna tão difundido na Índia que várias escolas de yoga vão se embasar na perspectiva de Vedanta para a compreensão de uma realidade última. E falando um pouco de Sankhya e Yoga, né? Dentro da visão Sankhya, a felicidade, a realização sempre é vista no singular, vendo, assim, em última instância, como sendo uma só. Enquanto estamos buscando essas realizações no plural, é como se estivéssemos caminhando naquela famosa montanha-russa, em que ora estamos lá em cima e ora estamos lá embaixo. Em certo momento estou satisfazendo um desejo, outra hora estou assim suscitando outro que pode vir a não se realizar, podendo produzir uma frustração. E assim, desta forma, ficamos nestes altos e baixos, nunca nos sintonizando com aquilo que temos de mais profundo em nós. Quando pensamos no yoga como sistema irmão de Sankhya, pensamos no sistema clássico do yoga, pensamos no yoga cuja principal referência literária é a obra de Patanjali, o Yoga Sutra. A obra do Yoga Sutra é todo constituído com base nos conceitos de como Sankhya classifica o universo. Sankhya ele procura enumerar, categorizar tudo, entendendo que existem duas realidades, uma espiritual e outra material. E para que consigamos realizar a espiritual, é preciso primeiro conhecer a material para saber como dela se desidentificar, pois quanto mais estamos identificados com a realidade material, mais distantes estaremos identificados com a realização espiritual. Embora Sankhya proponha mais isso no nível teórico, confiando na nossa capacidade de reflexão e ação, de chegarmos a essa realização, o yoga propõe um método para isso, que talvez parta do princípio que apenas a compreensão teórica não é o suficiente para chegar à realização. No yoga, acredita-se que não basta apenas compreender a realidade. O amor, por exemplo. Acredita-se que devemos, de alguma maneira, praticar e encontrar formas de cultivar e fortalecer isso dentro de nós. Para isso, o yoga propõe um método bastante claro. É dito que, se eu sigo aqueles passos, então eu vou me aprofundar neste caminho. Basta eu ter essa disciplina e seguir a metodologia. O yoga propõe um caminho para realizar o que Sankhya apresenta a nível teórico. Em nosso tempo contemporâneo, com a prática de yoga em suas respectivas tradições espalhadas pelo planeta dentro de um momento de globalização,
Vemos hoje em dia as práticas filosóficas de yoga recebendo não só a influência destes diferentes darshanas da cultura hindu, mas também dos diferentes sistemas de pensamentos que fazem parte do território em que se está praticando. Por exemplo, aqui no Brasil, que é um país miscigenado, vemos professores incluírem fundamentos cristãos, acadêmicos, espíritas, teosóficos, de matriz africana e tantos outros saberes naturalistas e espiritualistas dentro dos ensinamentos indianos. Hoje aqui no Brasil começam a surgir diferentes estruturas filosóficas em nome do yoga, cujo o número de práticas é maior do que na própria Índia. Eu não estou dizendo que isso é algo certo ou errado, apenas reforçando a importância de Jnana Yoga dentro do Darshana Yoga. O estudo para que você possa filtrar, assimilar e vivenciar aquilo que te conduzirá ao que o yoga tem como proposta. Uma mente em samadhi. O yoga é qualquer metodologia estritamente prática que te conduza ao samadhi. Em nosso próximo programa, falaremos um pouco mais sobre o hinduísmo, o início do yoga e o período védico. Que nosso mês seja de autoconhecimento, saúde, paz e muita prática. Namastê.
Podcast sobre yoga.